Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Que maravilha, estamos de volta. Acabamos de ouvir um canto espiritual e realmente essa é a nossa reação diante da grandeza de Deus. Nós ficamos maravilhados. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, mais um mês aí finalizando. Eu quero aqui já reforçar, foi mencionado aqui na abertura, nós iremos estar sempre mencionando que amanhã o nosso programa será já em um novo horário. Uma hora menos aí, 21 horas, você sintonizado conosco, tá bom? Se possível, compartilhe, informe o pessoal aí, a família, os amigos, colegas, para que todos possamos estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Então, amanhã, 21 horas, louvado seja Deus. Eu quero aqui mandar saudações fraternais, a começar pelo irmão Itamar. Itamar, ele sempre interage conosco aqui. Que Deus te abençoe, Itamar. Um abraço também vai para a diaconisa Silvana e seu marido, seu esposo querido Valdec, a sua filha Esther. Ela mandou mensagem aqui no grupo da igreja dizendo que já estava conectada. Isso mesmo, graça e paz, estou conectada, disse ela. Que bênção. Eu aproveitei o ensejo para mandar um abraço para todos os membros e congregados da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. Felicitar também a irmã Yasmin, que está aniversariando hoje, Marcelo, que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Eu vou passar a palavra aqui para o pastor Arlan, que vai nos contextualizar acerca da nossa maravilhosa série acerca do cristão e o tempo. Pastor Ali, graça e paz, prezado ouvinte, muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui de volta com a missão sublime de pregar a você a bendita e poderosa palavra de Deus. Recomendo que você que pode, pegue papel, caneta, sobretudo a Bíblia, e vamos nos debruçar na palavra do Deus vivente. Estamos aqui na FM Vida 104,9, apresentando a você o programa A Bíblia em Foco. Eu quero, antes de preludiar minha fala, propriamente dita, mandar também alguns cumprimentos cristãos aqui. Quero mandar um forte abraço ao casal Brendo e Maiane, na rua Santa Helena, bairro Pequi. Ouvi hoje à tarde e ele disse que está sempre antenado nessa programação. Também quero mandar um forte abraço para a família Rebouças, o nosso amigo Diácono Flávio, a sua esposa irmã Pâmela, as crianças João, Ana Sofia. Me disse agora há pouco, estamos sintonizados, meus pastores. Que Deus os abençoe. Também quero mandar um forte abraço a uma família preciosa em Gabiarra, o nosso irmão Máximo, a sua muito digna esposa, irmã Cláudia, e filhas. Que Deus siga abençoando a vida de vocês. Também a família Bispo, que não perde um programa. Gabriel, Thaís e Laurinha, que Deus os abençoe. Pois bem, em nosso quadro Diálogo Bíblico Pastoral, estamos estudando desde a semana passada acerca do cristão e o tempo. Já aprendemos sobre o Criador do tempo, a criação do tempo, a brevidade do tempo, princípios gerais para o uso do tempo, como não usar o tempo. E a partir de hoje discorreremos acerca de como usar o tempo. Sendo Deus o proprietário do tempo, não restam dúvidas de que devemos gerenciar o nosso tempo de modo a glorificá-lo. A conhecida passagem de 1 Coríntios 10:31, além de esclarecedora, é norteadora. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Logo, tudo que veremos a partir de hoje acerca de como usar o tempo será regido por esse propósito maior, glorificar a Deus. Mas, afinal de contas, como usar o tempo? Hoje responderemos essa pergunta-chave da seguinte maneira: devemos usar o tempo em nosso relacionamento com o próprio Deus. Sim, é necessário termos momentos profundos, marcantes e qualitativos com nosso Senhor. Aliás,
Você tem investido em sua comunhão com Deus? Eu quero aduzir você a um texto da Sagrada Escritura para iniciarmos a nossa fala. Você que porta a Bíblia, abra-na, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, lemos assim a poderosa palavra de Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Prezado ouvinte, esse texto bíblico foi escrito pelo apóstolo Paulo e endereçado originalmente a um pastor, a saber, Timóteo. Paulo disse para ele, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, que podem ser resumidas aqui como sendo heresia. Timóteo deveria se abster, rejeitar toda sorte de heresia, de engodo, de engano, mas, além de deixar o engano, Timóteo deveria, segundo Paulo, se exercitar a ti mesmo em piedade. É interessante observar essa palavrinha exercita-te. Essa palavra exercita-te vem do grego gnase, e significa aqui um treinamento rigoroso. A cidade de Éfeso, onde o pastor Timóteo estava pastoreando, era uma cidade que era grega, e sendo grega, tinha muitos ginásios. As pessoas se preparavam, tinham um treinamento físico rigoroso. Então, Paulo usa essa realidade da cidade, só que ele faz aqui uma aplicação de caráter espiritual. Exercita-te a ti mesmo em quê? Fisicamente? Não. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Eusebeia, que diz respeito à devoção, à comunhão com Deus, ao relacionamento correto com o Senhor. Então perceba, Paulo está dizendo que Timóteo deveria rejeitar a heresia, mas deveria ter um treinamento rigoroso em termos espirituais. Timóteo deveria investir em sua comunhão com Deus. Timóteo deveria empreender esforço, disciplina, diligência no que diz respeito à sua vida espiritual. Então, como devemos usar o nosso tempo? A priori, devemos investir tempo com o nosso próprio Deus. É necessário estarmos na presença de Deus, dedicados na presença de Deus, nos relacionando corretamente com Deus. Aí Paulo fala, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Vai ter um benefício para essa vida, mas é transitório. Aí ele faz um contraste, mas a piedade, a devoção, o relacionamento correto com Deus, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, meu prezado, eu quero te encorajar, você que é servo de Deus, a investir bem o seu tempo em seu relacionamento com o próprio Deus. Você precisa ter tempos a sós com Deus. Você precisa empreender, ser uma pessoa aplicada, disciplinada em sua comunhão com o Todo-Poderoso. Aliás, no versículo 16, Paulo ainda diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Perceba, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, o servo de Deus precisa empreender, ele precisa investir em sua comunhão, em seu relacionamento com Deus. Devemos usar o tempo em nossa comunhão com o próprio Senhor. Isso é importante, pastor Arlan, porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vai nos mostrar que nós só temos esse privilégio de investirmos na nossa comunhão com Deus, porque um dia um preço foi pago, Verdade. para que isso pudesse ser possível. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo
pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então esse texto aqui de Pedro mostra que um preço foi pago. Jesus Cristo, ele assumiu a forma humana, e segundo o texto é bem claro em dizer que ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Perfeito. Então quando nós hoje, sendo resultado do sacrifício de Cristo, da obra redentora de Jesus, nós aplicamos as nossas vidas, a oração, a vida com Deus, que é o ponto maior aqui, que nós temos que investir o nosso tempo, nós estamos, na verdade, expressando aqui uma valorização ao privilégio que nos foi dado. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço, preço de sangue, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, o texto é claro em dizer que ele fez tudo o que fez, a sua obra na cruz, para nos conduzir a Deus. Então, uma vez que nós investimos, na verdade, nós estamos dando uma resposta, pela graça do próprio Deus, àquilo que ele nos possibilitou ter, comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que o pecado havia nos separado de Deus, só que através de Cristo nós somos reconciliados. E agora, como cristãos reconciliados, nós devemos nutrir, nós devemos manter uma vida de comunhão aprofundada com Deus. É verdade que tudo que nós fizermos nas nossas vidas, a maneira que somos, vivemos, o que fazemos, já deve ser uma expressão de comunhão com Deus, porque conforme o senhor leu, pastor Arlan, tudo deve ser para a glória do Senhor Deus. Justamente. Mas aqui a gente está destacando que além da nossa vivência diária, que deve ser vivida diante de Deus, nós temos que investir no relacionamento, na comunhão. Justamente. Louvado seja Deus. E é profundo observar que um dia é composto de 24 horas. Geralmente 8 horas são usadas para o trabalho, 8 horas para o descanso, para dormir, e o restante, pastor? Será que nós temos empreendido um tempo significativo em nosso relacionamento com Deus? Então, em termos práticos, como nós devemos investir em nosso relacionamento com Deus? De forma óbvia, buscando a Deus. Amém. Se reportando a Deus, invocando a Deus através de Cristo, como bem salientado, nós temos livre acesso à presença do Pai. Maravilha. Deus, ele chama a nação de Judá, por meio do profeta Isaías, ao arrependimento. O povo estava se extraviando, o povo estava se desviando, e Deus, por meio de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É um imperativo duplo: buscai, invocai. Então, o povo de Deus, nessa última hora, na reta final da igreja, precisa buscar o Senhor como nunca. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Isso é uma prioridade que o cristão deve dar. Ele deve aplicar o seu tempo em buscar a Deus de forma prioritária. O Senhor Jesus, quando ele estava combatendo a temida ansiedade, em Mateus 6, a partir do versículo 25, ele veio orientando os discípulos que não viessem andar cuidadosos, solícitos, preocupados, inquietos pela vida, pelo que havia de comer, beber, vestir. E o Senhor Jesus, quando ele vai orientar os seus, em contraste com os gentios, que são aqueles que não fazem parte da família de Deus, pelo contexto de Mateus 6, 33, Jesus Cristo deixou bem claro: mas, diferentemente dos gentios que às vezes se apegam às coisas materiais, ficam ansiosos, entregues à inquietude, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note bem, o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus de forma prioritária. Me permita uma pergunta, caro ouvinte: você tem priorizado a Deus? Quando você acorda, quais são os seus primeiros pensamentos? Quais são as suas primeiras palavras? Ou colocando de uma melhor forma, a quem você dirige as primeiras palavras quando você acorda? Eu quero te encorajar a você começar pensando em Deus e falando com Deus. Glória a Deus. Reconhecendo a grandeza dele, louvando o seu nome. Podemos dizer, como um salmista, você pode levantar pela manhã e lembrar do Salmo 3,5, por exemplo, e dizer o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou.
Deus ele deve ser buscado de forma prioritária. Isso é muito importante. O senhor falando de prioridade, eu me lembrei do primeiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus ele reivindica exclusividade, lealdade absoluta. Então Deus efetivamente, verdadeiramente, deve ser prioridade na vida de um cristão. Então se o assunto é o cristão e o tempo, nós precisamos levar isso muito a sério, pastor Arne. Sim. Deus de fato precisa ser prioridade suprema na nossa vida. Deus deve estar acima do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, de nós mesmos. Exatamente. Deus deve ser primazia. Mas como deve ser essa busca ao Senhor? Será que Deus aceita um tipo de busca de forma parcial, da boca para fora? É interessante que a nação de Judá é o povo problemático, hein? O povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus se aproximava de Deus e clamava a Deus, mas o próprio Deus vai denunciar. Em Isaías 29:13, lemos o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, o povo até buscava, o povo até se aproximava, só que da boca para fora. Então, pastor Arne, como deve ser a nossa busca ao Senhor? Nós não devemos nunca nos assemelhar à nação de Judá, que até buscava, mas da boca para fora. O que a Bíblia prescreve acerca dessa busca? Mestre, o próprio Deus, da mesma maneira que ele usou Isaías para mostrar que o povo estava buscando somente de lábios e não de coração, ele mesmo, através de outro profeta, o profeta das lágrimas, ou seja, o profeta Jeremias. Interessante que o mesmo capítulo e versículo, capítulo 29 de Jeremias, versículo 13. Olha que curiosidade. Verdade. Em Isaías 29:13, o povo não estava buscando a Deus de todo o coração. Aí já em Jeremias 29:13, Deus fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Maravilha. Então, a busca a Deus tem que ser com inteireza de coração, a nossa vida como um todo. E aqui, pastor Orlando, eu acho que vale citar alguns versículos bíblicos que mostram que a questão da busca a Deus, ela deve ser um desejo ardente no coração do cristão. Porque a nossa maior satisfação, alegria, prazer, está em Deus. Verdade. Eu me recordo de algumas passagens, como o Salmo 9, um salmo de Davi. Ele vem dizendo que louvarei o Senhor de todo o coração, e quando chega no verso 2, ele diz o seguinte: em ti me alegrarei, ele falando para Deus, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então isso é importante, nós devemos buscar a Deus porque esse é o nosso desejo, o nosso coração como cristão, nós almejamos Deus. Verdade. O Salmo 42, verso 1, o salmista diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A nossa alma deve anelar o Criador. A nossa alma deve desejar ardentemente o Deus vivo e verdadeiro. No Salmo 130, verso 6, o salmista diz o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. A figura aqui é de um sentinela, um vigia, que ficava observando se viesse algum perigo. Ele era o responsável de avisar para o povo. E dificilmente alguém que estava encarregado ali no seu turno de vigiar, de estar na sentinela, ele dificilmente ia querer que no seu turno, no seu trabalho, viesse um perigo, porque ele teria que avisar, informar. Agora imagine bem, já pensou se ele não prestasse atenção, viesse os inimigos, entrasse na cidade e ele não informasse? O sentinela, ele vivia, em certa medida, ansioso, preocupado. Como que dizia o seguinte: tomara que no meu turno não aconteça isso. Aí o salmista está comparando aqui. Então, assim como um guarda, ele deseja que o seu turno acabe logo,
Aí ele está dizendo, a minha alma anseia pelo Senhor, não é igual um guarda que espera o romper da manhã. Ele diz aí, supera. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Então nós devemos buscar o Senhor, porque o cristão, ele tem sede de Deus, ele Glória tem fome de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, o servo do Senhor que entendiam isso, por exemplo, Moisés, ele sabia que a presença de Deus é insubstituível. Incomparável. Não tem nada que pode substituir a presença de Deus. O povo pecou contra Deus no deserto, Deus falou que não iria mais com o povo, pastor Arlan. Se Deus fosse com o povo, ele mesmo disse que ele iria fulminar o povo no deserto. Sim. E a Bíblia diz que Moisés, ele, como era um intercessor fiel, ele começou a pedir a Deus para que viesse acompanhá-los, porque Deus havia dito, eu não vou mandar um anjo diante de vocês, vai guiar vocês. Só que Moisés entendia que a presença de Deus é insubstituível. Perfeito. O anjo não substitui a presença de Deus. Profundo. Ele começa a clamar, Senhor, sem a tua presença nós não sairemos daqui. Aí Deus, em Êxodo 33:14, disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Louvado seja Deus. Então Moisés entendia que a presença de Deus é insubstituível. Davi também, por sua vez, ele reconhece que a presença de Deus é incomparável. Ele havia pecado contra Deus, se arrepende depois que Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo, e ele compõe alguns salmos de confissão, de arrependimento, de penitência, e um deles, o Salmo 51. No Salmo 51 ele começa a pedir a misericórdia de Deus, e quando chega no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas quando chega o 11, ele vai reconhecer que a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é incomparável. E ele disse, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não se preocupou com a coroa. Davi não se preocupou com o trono. Davi não se preocupou com palácio, com status, não. Ele sabia que a presença de Deus é incomparável. Graças a Deus. Não era o trono que iria satisfazer Davi. Não era o status que iria satisfazer Davi. Davi, ele entendia que a presença de Deus é incomparável. Então nós devemos buscar o nosso Deus, investir o nosso tempo em Deus, porque nós devemos almejá-lo mais do que tudo. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu te pergunto agora, você que está nos ouvindo, você tem anseio por Deus? Você aspira pela presença do Todo-Poderoso? Conta-se que em dado momento, um irmão bem dedicado na igreja, um servo de Deus, piedoso, consagrado, ele foi muito oportunizado pelo seu pastor. E de repente o irmão estava um pouco cabisbaixo, abatido, e o pastor, meu filho, o que você tem? Você quer um novo cargo na igreja? Você quer uma nova oportunidade para atuar em outro departamento na igreja? Ele disse, pastor, não é nada disso não, pastor. Eu quero Deus. Maravilha. A minha alma suspira por Deus, pastor. Eu quero Deus. E isso nos faz lembrar das palavras belas do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Devemos investir o nosso tempo com Deus, buscando a Deus. E somado a isso, meditando em Deus. Veremos aqui algumas maneiras práticas com as quais devemos mostrar que nós damos prioridade para o Senhor. Essas maneiras estão intimamente ligadas entre si, juntas, nos fornecem um quadro geral e abrangente. Pastor Arlen, além de buscar a Deus, nós precisamos nos ocupar mentalmente com Deus. Precisamos meditar nele. Isso. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar muito a questão da prática da meditação. Para o ouvinte aí não ter confusão, quando nós falamos de meditação, nós não estamos fazendo referência aqui a algo transcendental, meditação transcendental. Não. A meditação que a Escritura nos coloca é você refletir nas verdades de Deus e no próprio Deus. O salmista, no Salmo de número 63, ele vai demonstrar isso em suas palavras. Salmo 63, o verso 6, ele vai mostrar que ele ocupava a sua mente
no próprio Criador. Ele diz o seguinte, Salmo 63, verso 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. O salmista aqui está se reportando a Deus e dizendo que ele iria meditar em Deus. Caro ouvinte, você pode fazer isso. Você que é cristão, especialmente, você pode parar momentos específicos, seja durante o dia, durante a noite, reservar um momento para poder meditar na grandeza de Deus. Começa a refletir nos atributos de Deus, na soberania, o fato dele ter o domínio sobre tudo, sobre todos. Começa a refletir, às vezes você está passando por algum problema, até mesmo sendo assaltado pela ansiedade, preocupação, você começa a meditar em Deus. Quem Deus é, todo-poderoso, altíssimo. Você começa a meditar e refletir que Deus é sábio. E sendo sábio, ele escolhe os melhores alvos e os melhores meios para atingir esses alvos. Você começa a lembrar que Deus, pelo fato de ter o controle de tudo, ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a ele. Então a meditação acerca do próprio Deus, isso é muito importante. Estamos aqui aprendendo como investir no nosso relacionamento com Deus. Usar o tempo que temos de forma prioritária na nossa comunhão com o Criador. Meditar em Deus. Mas, pastor Arlen, aqui surge agora uma indagação importante. Precisamos meditar em Deus. Tudo bem. Mas por que muitas pessoas não meditam em Deus? Por vezes acontece que as pessoas não conhecem o Deus da Escritura. E às vezes não sabem o que meditar acerca de Deus. Eu estava ponderando hoje que estima-se que 90% da população brasileira diz acreditar em Deus. A pergunta é, será que o Deus no qual descresce esta vasta multidão é o Deus da Escritura? Porque à primeira vista, nossa, 90%, então falta só 10%. Só que o que acontece? As pessoas estão fazendo caricaturas de Deus, pastor. O Deus único e verdadeiro, ele se revela, ele se retrata de forma especial na Sagrada Escritura. Então, se nós precisamos meditar em Deus, é necessário conhecer a Deus à luz da sua poderosa palavra. Irmão amado que nos ouve agora, você conhece o Deus revelado na Escritura? Você se encontra com ele diariamente, seja na oração ou na leitura da prevalecente? Você precisa estudar, por exemplo, os atributos de Deus, as excelências de Deus, o fulgor da glória de Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da história, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que nos criou, o Deus que nos amou primeiro. Glória a Deus. É necessário meditarmos em Deus. Para tanto, é necessário conhecermos a Deus, tanto no aspecto factual, conhecimento teórico à luz da Bíblia, como também no conhecimento experimental relacional com Deus. Além disso, nós temos que amar a Deus. Então, nesse relacionamento, nós buscamos a Deus, nós meditamos em Deus e nós devemos amar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele foi indagado certa feita por um doutor da lei acerca de qual seria o grande mandamento da lei. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 22, ele vai oferecer a resposta e que diz respeito justamente ao amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Mateus 22, versículo 34, está escrito: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Jesus mostra que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento.
É o amor que envolve a nossa vida como um todo, a totalidade do nosso ser. A nossa vida completamente deve expressar amor ao Criador. Tem pessoas que às vezes fogem do pecado, de algumas práticas impróprias, às vezes movida pelo o medo do inferno. Mas eu quero dizer para você que o que deve nos motivar a fugir do pecado, a rejeitar o pecado, a dizer não para o pecado, é o nosso amor a Deus. Amém. É amá-lo completamente. É amá-lo de todo o nosso coração. Isso é muito importante. E é curioso observar que é com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Tem pessoas que ignoram o aspecto, pastor, mental, cognitivo. Então é necessário amarmos a Deus com tudo que somos, temos e fazemos. Mas em termos práticos, como nós podemos demonstrar amor a Deus? Tem pessoas que são tão românticas. Está ali na igreja, ouvindo um hino, se emociona, Senhor, eu te amo. Mas para por aí. Quais são as evidências concretas, visíveis, com as quais podemos expressar que verdadeiramente amamos ao Senhor? Em primeiro lugar, amando o próximo. Então, uma evidência clara que uma pessoa ama a Deus é quando ela ama o seu próximo. Por isso que na sequência, em Mateus 22, Cristo ele vai dizer o seguinte, Mateus 22, versículo de número 38, 39. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem ama a Deus, consequentemente, irá amar o seu próximo. E João nos ajuda de forma eloquente, convincente a esse respeito, quando na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 20 e 21, ele esclarece. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Lemos assim: e se alguém diz, eu amo a Deus, olha, a declaração romântica, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então perceba, meu irmão, você que nos ouve agora, se você ama a Deus verdadeiramente, consequentemente, você irá amar o seu próximo, irá amar o seu irmão. Então aí é uma maneira de expressar amor a Deus, né, mesmo? É amando o próximo, amando seu irmão em Cristo. Uma outra maneira também de expressar esse amor é justamente obedecendo. Nós já falamos disso aqui em outro momento, quando nós estávamos pregando a segunda carta de João, que o amor, ele envolve claramente a obediência. Então não existe essa de você falar assim, eu amo a Deus somente de palavras. O amor a Deus exige obediência. João 14, 15, Cristo diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, que é justamente a obediência à palavra de Deus. Há alguns textos que nós poderíamos mencionar aqui, como por exemplo, Eclesiastes 12:1, é um texto muito conhecido, que é um chamado não somente para a juventude, mas para que todos venham usar a sua saúde, seu vigor, para poder obedecer e honrar a Deus. O texto diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os tempos nos quais venha dizer, não tenham neles contentamento. Então, quando Salomão diz, lembra-te do teu Criador, lembrar aqui, não é você ter somente uma clareza na mente e falar, nossa, eu lembrei aqui agora de Deus. Lembrar, no conceito hebraico, é muito mais do que isso. É você se recordar com a intenção de obedecer. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Ana era estéril, ela orou, e a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Aí você pergunta, mas Deus havia esquecido de Ana? Não. Quando fala lembrar ali, como em Eclesiastes 12, é no sentido de ação. É um lembrar que envolve justamente entrega, no caso de Eclesiastes 12:1. Deus se lembrou de Ana porque Deus agiu em favor de Ana. Então, em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador, é a pessoa tomar consciência da existência do seu Criador, reconhecer isso e se voltar para ele em obediência, em temor.
Então, nosso amor a Deus, ele fica evidente quando nós amamos o nosso próximo, os nossos irmãos na fé e também no ato da obediência. Louvado seja Deus. Que verdade maravilhosa, né, Mensa? Então, amar envolve obedecer. Então, vamos ver outra questão aqui, prática, que mostra como nós devemos usar o nosso tempo, dando prioridade para Deus. É necessário reverenciarmos a Deus, pastor Arne. Então, o nosso tempo é tão valioso, precioso, ao longo da nossa jornada de vida, o nosso tempo, as nossas 24 horas que compõem um dia, nós precisamos expressar respeito, reverência a Deus. É uma maneira muito prática de nós investirmos em nossa comunhão. Se descuidarmos desse fato, nós iremos comprometer o nosso tempo com Deus. A Bíblia Sagrada é muito clara a esse respeito. Em Eclesiastes 12:13, por exemplo, Salomão vai dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O sentido principal de temer a Deus na Bíblia não é ter pavor, não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Irmão amado que me ouve agora, me permita mais uma pergunta. Você reverencia a Deus em sua vida? Antes de você ir em um lugar, você entende que Deus está te vendo? Antes de você falar uma palavra, você entende que Deus está te sondando e te ouvindo? Então perceba, nós precisamos reverenciar a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, salvo engano, ele vai dizer: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É necessário vivermos expressando reverência na presença de Deus. Em Eclesiastes 12:13, Salomão, depois que ele fez um apanhado tão profundo, inclusive nós vimos aqui em Eclesiastes 2, que ele tentou experimentar várias coisas e percebeu que tudo que ele fez ali foi correr atrás do vento. Mas ele coloca o ponto central, que já foi mencionado aqui, que é justamente temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é muito importante. Então, uma outra maneira de nós expressarmos que estamos investindo nosso tempo em Deus é lendo a palavra de Deus. Nós não iremos adentrar muito nesse tópico, porque nós já estudamos recentemente sobre a leitura da Bíblia. Inclusive, você pode acessar essa pregação indo no YouTube, canal Focado nas Escrituras. Você vai ter acesso a esse estudo precioso que nos ensina a lermos diariamente a palavra de Deus. Porém, queremos deixar bem claro que, lamentavelmente, a leitura é um problema cultural em nosso país. A maioria dos brasileiros, pastor Arlen, não gostam de ler. Porém, nós que somos crentes em Jesus, devemos fazer diferente. Nós precisamos ler a palavra de Deus, é necessária organização, é necessário ler que seja um capítulo por dia, mas nós precisamos ler a palavra de Deus, pois esta é uma outra maneira prática com a qual nós estaremos investindo em nossa comunhão com o Senhor. Que bênção, que bênção. Então aí o jejum também, o senhor já ensinou aqui recentemente. Sim. O ouvinte pode ir lá no canal, né? Procurar, assistir, ouvir, na verdade, e investir no seu relacionamento com Deus. Isso é importante, porque nós estamos falando do tempo que não pertence a nós. O tempo pertence a Deus. E prioritariamente nós devemos usar o tempo com Deus. Amém. Então hoje nós ficaremos por aqui. Devemos usar o nosso tempo em nosso relacionamento com o próprio Deus.